Olá e seja bem-vindo, sou o Lorde Marinho, uma alegria ter você por aqui no canal. Seja bem-vindo. Na aula de hoje nós estaremos falando de um vírus que circula já há milhares de anos nesse planeta, que é o vírus da miséria. Miséria é um vírus, vírus da pobreza, o vírus da dependência. Esse vírus, primeira vez que se tem registro sobre ele, faz mais de 3.000 anos atrás, pouquinho mais de 3.000 anos atrás. E de lá para cá, outras nações foram copiando esse vírus e transmitindo para as pessoas. E hoje, no mundo inteiro, mais de 70% da população mundial são infectadas com esse vírus. E nessa aula eu vou estar explicando para você o que é esse vírus, como ele surgiu, mas vou estar te ensinando também como você vencer esse vírus. Então, no primeiro bloco dessa aula, essa aula vai ser dividida em dois blocos. No primeiro bloco eu vou estar te explicando como que surgiu esse vírus, como que ele age na vida das pessoas. E no segundo bloco eu vou estar te ensinando como você vencer esse vírus. É tipo um antídoto para que você possa vencer esse vírus maldito, na verdade, que é um vírus da miséria, da pobreza, da dependência que assola hoje o planeta, está presente em todos os países. Então fica aqui até o final, com certeza vai ser uma aula que vai te ajudar muito você prosseguir no seu objetivo de co-criar uma nova realidade. Nosso objetivo aqui nesse canal é ensinar a você a co-criar uma nova realidade. O que é co-criar? É você unir as suas forças, a sua fé com Deus, com o universo, como você queira chamar, e você decidir mudar de vida. Essa questão de falar que pau que nasce torto morre torto já faz parte desse vírus que eu vou estar ensinando como você vencer ele nessa aula de hoje, como você vencer esse vírus. Então, o objetivo desse canal é te ajudar. Aqui nós já temos mais de 120 aulas gravadas, aulas gratuitas, numeradas, para ensinar você a mudar a sua vida. Se você maratonar o canal e assistir de 3 a 4 aulas por dia e for colocando em prática, é impossível que a sua vida não venha mudar. Mas tem que persistir e não desistir. Muito bem. A primeira vez que se ouviu falar desse vírus, que se tem registro desse vírus, talvez foi até o início dele, faz aproximadamente um pouco mais de 3.000 anos atrás, começou lá no Egito. Esse vírus começou lá no Egito, a nação dos faraós da época, que eram um tipo de uns ditadores, né? Os faraós da época implantaram esse vírus numa nação que dividia espaço com eles, a nação dos israelitas, a nação dos hebreus, que veio se chamar Israel, que hoje deu origem também ao Estado de Israel. Todo mundo conhece o Estado de Israel, um Estado muito próspero, porém muito perseguido, também por causa dessa origem desse vírus também. Como que aconteceu a origem desse vírus? Você vai entender, talvez você venha se identificar que ele também esteja presente na sua vida de uma forma escondida, oculta, que as pessoas não conseguem perceber. Se conseguisse perceber, evidentemente que ia rejeitar, mas a maioria não consegue perceber. E eu vou depois, no segundo bloco dessa aula, que você vai entender que a maioria das pessoas não conseguem perceber a presença desse vírus na vida deles. Mas hoje nós vamos usar aqui também o livro sagrado, um dos livros que foi escrito por Moisés, que é um legislador. Nós gostamos muito de Moisés, Salomão, são homens que fizeram a diferença, grandes centelhas, né? Que fizeram a diferença em nosso plano, no seu tempo, quando passou aqui por esse plano. Moisés foi um legislador, um governador, foi um juiz, foi um professor, foi um mestre, foi um homem realmente completo, uma grande centelha que o todo usou para nos deixar bastante experiências, ensinamentos. Ele escreveu um livro, posteriormente esse livro vai se chamar o livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo. E depois foi numerado com capítulos e versículos para facilitar o entendimento daqueles que buscam essa sabedoria. Depois, se você tiver um livro sagrado na sua casa, você pode acompanhar aí no teu celular, mas não nesse momento, que agora tem que dar atenção à aula.
Está lá em Êxodo capítulo 1 e no versículo 9. Tem várias traduções, então cada tradução explica de um jeito. Vou falar a nossa tradução aqui, que nós usamos, que é uma tradução corrigida e atualizada, uma tradução de uma linguagem mais moderna. Quando a nação de Israel, a nação dos israelitas, dos hebreus, foram crescendo morando dentro do Egito, eles estavam dividindo espaço. Imagina uma outra nação que não é do Brasil, crescendo dentro do Brasil. E de repente essa nação, ela está crescendo tão rápido, desenvolvendo tão rápido com pessoas inteligentes, pessoas espiritualizadas, pessoas sábias, está desenvolvendo tão rápido, de repente um presidente, naquela época era um ditador, que era um faraó, uma espécie de um rei, percebeu que aquela nação, se deixasse eles crescerem, deixasse eles perceber o poder que eles tinham, deixasse eles perceber a autoridade que eles tinham do todo, a autoridade quântica que eles tinham do todo, do universo, como você queira chamar, se eles percebessem a sabedoria que eles tinham, a espiritualidade que eles tinham, de repente, em pouco tempo, eles poderiam até dominar o Egito. E aí o Egito perderia ali o seu país, o seu estado, para aquela nação que estava crescendo, que era a nação dos israelitas, que naquela época se chamava os hebreus. O faraó, quando percebeu que a nação dos israelitas, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, a nação dos hebreus, como chamava naquela época, estava crescendo, e eram pessoas muito inteligentes, o que eles pensaram? A única forma de frear essa nação e não permitir que eles venham se rebelar contra nós é colocar esse vírus nele. Como que eles colocaram esse vírus? Colocaram esse vírus neles escravizando a nação de Israel. Então eles escravizaram. Colocaram a nação de Israel para trabalhar de graça para eles, construir suas pirâmides, construir seus palácios, construir suas fortalezas, né? Deixar o país cada vez mais rico naquela época. Então eles colocaram esse vírus na pobreza através da escravidão, do medo, da escassez, tirar a alimentação deles, começar a dar um tipo de uma ração para eles. A partir de hoje vocês vão comer aqui, é só o que é fornecido aqui pelo governador, pelo faraó, uma ração lá que era feita de legume, né? Um monte de legume estragado, pegava os legumes e dava para aquele povo comer. E aí as crianças foram crescendo, foram se tornando adultas, foram casando, foram surgindo novas crianças, novas gerações foram surgindo, e eles então acostumaram a ser escravos de faraó, ou seja, totalmente dependente, com medo de morrer, com medo de ser presos, sendo chicoteados, escravizados, passando fome, não tinha alimentação correta, não tinha moradia correta, não tinha roupa, era realmente um sofrimento. E durante 400 anos, essa nação permaneceu como escravas de Faraó. E você vai entender que isso é presente hoje. Só que nós estamos numa era mais moderna, né? Estamos num século mais avançado, numa era da tecnologia avançada, e esse vírus ele atua de forma diferente. Porém, tem uma grande semelhança como na época de Moisés, como na época dos israelitas, na época de Faraó. Ou seja, então foi instalado o vírus da miséria, o vírus da pobreza, o vírus da escassez, o vírus do medo, o vírus da dependência. E durante mais de 400 anos, essa nação sofreu nas mãos da nação do Egito, de Faraó. E se você já assistiu o filme Os 10 Mandamentos, aconselho a assistir, traz bastante ensinamento para nós. Você vai ver que foi difícil conseguir tirar aquele povo das mãos de Faraó, porque eles enriqueciam cada vez mais os faraós. Então foi aí que surgiu esse vírus da miséria, o vírus da pobreza, o vírus da dependência, o vírus do medo. E como é que esse vírus atua hoje? O vírus atua hoje através das mídias, através da televisão, através do cinema, através dos governantes. Colocam medo nas pessoas. Se uma pessoa está trabalhando numa empresa, ele é um homem sábio, uma mulher sábia, tem chance de ser um empresário, um comerciante, então, ou seja, a mídia já vem e fala que as empresas que abrem, a maioria fecham com menos de 5 anos, que os negócios estão falindo, que as coisas não estão dando certo, que é perigoso você ter um negócio próprio, perigoso você sair da empresa que você trabalha. Então o vírus ele continua nos dias de hoje. A mídia vai às novelas, os filmes, os jornais, as redes sociais, os grandes poderosos, ricos, empresários, industriais,
eles continuam impregnando a mente da maioria das pessoas com esse vírus. Você pode ver quando uma pessoa trabalha numa empresa e ele tem uma mão de obra qualificada, seja ela ou seja ele, de repente a pessoa chega e comenta com o gerente: olha, eu estou pensando em fazer um acordo, estou pensando em pedir para a empresa me mandar embora para que eu possa montar o meu negócio próprio. Então naquele momento o vírus já começa a entrar em ação. Olha, cuidado, tem muita gente aí que quebrou a cara, você vai sair do seu emprego, aqui é garantido. Aqui é melhor você ganhar um pouquinho e você ter o que comer do que você passar fome. O desemprego está aumentando, melhor você ficar quietinha no seu canto. Esse vírus é o mesmo vírus que veio lá de mais de 3.000 anos atrás, que foram instalados pelo rei Faraó naquela nação dos hebreus, na nação dos israelitas, colocando medo nas pessoas. As mulheres muitas vezes estão sendo abusadas ali num casamento abusivo, né? Seja mulher, seja homem, seja com companheiro ou companheira. Aí quando vai conversar com alguém, a pessoa fala: mas é melhor você insistir, é melhor você continuar. Tá difícil hoje arrumar um companheiro, tá difícil arrumar uma companheira. Tenta consertar, e a mulher, o homem, sei lá, a pessoa fica ali apanhando, sofrendo, sendo humilhado, muitas vezes verbalmente, muitas vezes fisicamente. Por quê? Porque o vírus do medo, que é o mesmo vírus, continua lá. É melhor você suportar, é melhor você continuar quietinho no seu canto, do que você ficar sozinho, do que você ficar sozinha. É melhor você pagar aluguel, é melhor você ter seu aluguelzinho do que você entrar no financiamento de uma casa própria. É melhor você fazer isso. Então o vírus, ele age nos dias de hoje de uma forma sutil. Então por isso que existe uma quantidade de pessoas abaixo da linha da miséria muito grande no mundo inteiro. Não é só no Brasil. As pessoas têm medo de abrir negócio próprio, medo de tomar prejuízo, medo disso, medo de fazer um financiamento de um veículo, medo de financiar um carro, medo de financiar uma casa, um apartamento, porque o vírus do medo ele permanece. Só que esse vírus ele é solto, ele é enviado para as pessoas de uma forma sutil, de uma forma oculta, através dos jornais. Se uma pessoa que é sábia mesmo, nem jornal ele quer assistir mais, porque os jornais, a função deles é colocar medo nas pessoas. Tem jornais aí que passam, alguns jornais de notícias que falam de acidentes, de crime, que só falta pingar sangue da televisão. Porque só fala fulano matou ciclano, o sequestro, o roubo, e as pessoas andam com medo de sair de casa, medo de viajar, medo de andar de avião, medo de pegar um trem, medo disso, medo daquilo. Tudo isso é um vírus que age ocultamente para manter as pessoas na miséria. O governo vem e colabora também com os benefícios. Não dá os benefícios. Tem alguns estados aqui no Brasil, lamentavelmente, como o governo dá um valor de um benefício para aquela mulher e paga mais um valor pequeno para cada filho que ela tem menor de idade, as mulheres começam a ter um filho atrás do outro porque está com esse vírus da pobreza. Eu vou ter mais um filho porque eu recebo mais R$150 aqui do governo, né, nos dias de hoje, mais um valorzinho aqui, então eu vou sobrevivendo. Daqui a pouco tem 3, 4, 5, 6 filhos, porque está atrás do benefício, porque o governo colocou o vírus na cabeça das pessoas, que é melhor você ter um bolsa não sei das quantas do que você não ter nada. É melhor você receber uma bolsa, é melhor você continuar desempregado, porque se você arrumar um emprego, você não vai receber o benefício. Então tudo isso faz parte de um vírus maldito que age no planeta inteiro, não é só no Brasil não. Por isso que aumenta cada dia o número de misérias, aumenta o número de presidiários, de cadeias penitenciárias, cada vez construindo mais, porque vai agindo ocultamente. As crianças vão nascendo num lar sem ter estrutura, daqui a pouco eles como não têm condições de dar uma educação adequada, daqui a pouco a pessoa já começa a ir para caminho errado, e aí você já sabe o que acontece. Mas o que leva as pessoas a ficar dependentes desse vírus, nem de uma certa maneira, de repente você trabalha, você tem sua casa própria, tem seu carro, mas de repente você tem chance de se tornar um homem rico, uma mulher rica, mas você tem medo. Por que você tem medo? Por causa das notícias que você fica ouvindo aí na televisão. Eu não assisto jornais. É muito difícil assistir jornais. Se eu quero saber de uma notícia sobre como é que está o mercado financeiro, eu tenho os canais certos, que eu já vou lá na internet, pesquiso sobre como é que está o mercado financeiro, como é que estão as ações, como é que está isso, aquilo, só aquilo que me interessa. Porque se você senta para assistir um jornal, você sabe que dali já vai vir em cima de você uma crença limitante, um paradigma em forma de um vírus que você não percebe. Então esse é um vírus que está presente no planeta e no mundo. Mas como que você faz para vencer esse vírus? Qual o remédio, né? Qual o antídoto para você vencer esse vírus maldito que assola a humanidade? Esse vírus, ele só é vencido através
do conhecimento. O maior número de pessoas no mundo, eles não sabem que não sabem. Existem 3 classes de pessoas no mundo hoje. Aquelas que não sabem que não sabem. E essas realmente estão nas mãos aí dos governadores, dos governantes, da mídia, das redes sociais, dos filmes, eles da miséria, do sofrimento, não conseguem vencer. Por quê? Porque eles não sabem que não sabem. Tem pessoas que ele não sabe, que ele não tem conhecimento. Então a pessoa levanta pela manhã como uma máquina, levanta pela manhã, toma um banho, escova seus dentes, toma um café e vai para o trabalho. Chega à noite cansado, janta, toma um banho e vai dormir. Então ele fica naquela roda girando, num ciclo vicioso. Por quê? Ele não sabe que não sabe, esse não tem esperança. Por isso que nós estamos aqui com o canal, para ensinar a você, para sair desse primeiro grupo, o grupo que não sabe, e eles não sabem que eles não sabem. Eles são mais de 70% da população mundial. Não sabem que eles não sabem. Vai falar para um parente seu sobre lei da atração, sobre espiritualidade. Vai falar para um parente seu sobre que você pode mudar a sua vida, co-criar uma nova realidade. A maioria fala que você está ficando louco, que isso aí não funciona, que isso aí é loucura, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque eles não sabem que não sabem. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo, talvez você já faça parte dele, aqueles que sabem que não sabem. Quando você sabe que você não sabe, você busca conhecimento. Fala assim, eu estou aqui assistindo as aulas do Lorde Marinho, porque eu sei que eu não sei. Mas sabendo que eu não sei, eu quero aprender. Eu quero ter conhecimento, eu quero ser uma mulher inteligente, eu quero ser um homem inteligente, eu quero ser uma pessoa inteligente. Quero mudar a minha vida, quero criar nova realidade. Eu quero sair desse ciclo vicioso, dessa corrida dos ratos. Que você fica correndo, entra ano e sai ano, está do mesmo jeito. Termina um mês de um ano, de um 31 de dezembro, vem o 1º de janeiro de um ano, daqui a pouco chega o 31 de dezembro do outro ano, a vida da pessoa não muda. Está sempre do mesmo jeito, é a corrida dos ratos que é chamado. Por quê? Porque a pessoa não sabe que não sabe. Agora, aqueles que sabem que não sabem, eles têm uma grande chance de ir para o 3º nível. Qual que é o 3º nível? Aqueles que sabem que sabem. Esses conseguem vencer na vida. Eu sei que eu sei. Quando você sabe que você sabe, é o momento que você começa a praticar aquilo que você aprendeu. Você estava no 2º nível que você não sabia, você estava no 1º nível que você não sabia que não sabia. Um dia assisti um vídeo aqui no canal, leu um livro, despertou a sua consciência. Aí veio o despertar da consciência. Quando veio o despertar da consciência, você entra no 2º grupo, que é o grupo que você sabe que não sabe. Aí você começou a praticar os rituais científicos que nós ensinamos aqui no canal, e você foi praticando a sua consciência, foi expandindo a sua mente, foi expandindo, você começou a ver as coisas com outro olhar. Quando você assiste televisão hoje, você já não se sente bem mais assistindo um jornal, você não come mais na mão do governo, você não come na mão de ninguém mais, porque você sabe que você sabe. Quando você chega nesse patamar, é o momento que você então começa a mudar a sua realidade. É o momento que você começa a co-criar a sua nova realidade. E só desta maneira, você sabendo que você sabe e praticando o que você sabe, que você consegue sair, que você consegue se libertar desse ciclo vicioso. É o antídoto para esse veneno chamado aí, o vírus da miséria, o vírus do medo, o vírus da preocupação, o vírus da dependência. Você não aceita mais esse tipo de vida. Você fala, eu nasci para vencer. Eu não estou aqui nesse mundo para ser mais um, não. Se outros podem ter a riqueza, eu também posso. Se alguém pode ter um carro bom, um carro importado, eu também posso. Se uma pessoa pode ter uma empresa que está gerando empregos, está ajudando outras pessoas, eu também posso. Se outras pessoas têm recurso financeiro para viver de uma forma com liberdade financeira, eu também posso. Então, quando você começa a agir dessa forma, você não aceita e você começa a praticar, então as coisas começam a acontecer. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão lá no 3º nível. Eu sei que eu sei e eu estou lutando para mudar a minha vida. Aí surge na vida da pessoa algum tropeço e surge algum problema, que é normal, todos nós temos problemas. Aí surge um problema, a pessoa já desanima e fala, estava indo bem, daqui a pouco aconteceu um fato aí, parece que veio para me derrubar. Esses fatos que vão ocorrendo na vida, na verdade, são alguns empecilhos para você passar por cima dele. É igual uma corrida, aquela corrida de salto. Às vezes você está vendo correndo numa boa, está tudo dando certo, de repente surge um obstáculo. Como você sabe que você também sabe que o obstáculo no caminho é normal, então você pula por cima dele.
Onde entra outras aulas que eu tenho ensinado aqui no canal sobre espiritualidade, onde entra o batismo quântico, que é uma aula prêmio que tem aqui no canal, os decretos do Lorde Marinho, onde entra a expansão de consciência também. Eu tenho uma aula prêmio chamada O Segredo da Riqueza dos Maçons. São aulas que estão aí na aula prêmio, um catálogo de aula prêmio. Abaixo na descrição do vídeo tem um link que te leva até um catálogo. Tem lá algumas aulas prêmios, é pouco, em torno de 8 ou 9. Mas são aulas que te ajudam você nesse processo, porque você já chegou no terceiro nível. Tá? Tem milhares de pessoas aqui no canal que já estão no terceiro nível, que é o nível que você sabe que você sabe. Como você sabe agora que você já sabe que existe um vírus, que o vírus do medo, o vírus da miséria, da pobreza, da dependência, você passou a rejeitar ele. E quando você passou a rejeitar ele, você começou a criar nova realidade. E agora você tem que ter algum mecanismo para não desistir, seguir em frente. E deixar as coisas acontecer no seu devido tempo. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Então você tem que fazer permanecer, não desistir. Eu já pratico a metafísica já há mais de 22 anos. E claro que eu cheguei num nível, num momento, eu era igual a você, eu não sabia que eu não sabia, depois eu sabia que eu não sabia, e depois no terceiro eu sabia que eu sabia. Quando eu cheguei aí eu falei, opa, então a partir de hoje minha vida tem que mudar. Dei umas cabeçadas para lá, insisti. Todas essas minhas histórias de superações estão nas aulas. São mais de 120 aulas aqui no canal. Sou maratonar o canal. Não ter preguiça. Às vezes eu não consigo postar aula, todas 2 aulas por semana, posto uma. Tem semana que não posto nenhuma. Mas aproveita esse vácuo para você maratonar o canal. Você vai empreender sobre isso. E chega uma hora que a sua vida começa a mudar. Eu tenho uma aula aqui no canal chamada Piloto Automático para as Riquezas. Porque chega uma hora que a sua vida ela entra no piloto automático. Aí quando ela chega no piloto automático, rumo às riquezas, então é o momento que você só mantém o seu foguete subindo, você mantém o seu avião no ar, através da espiritualidade, através do decreto do eu sou, estou vivo aqui agora, do batismo quântico, porque você passou pelos 3 níveis, não sabia que não sabia, sabia que não sabia, depois descobriu que você sabe, e aí começou a colocar em prática. Então chega uma hora que vira um piloto automático, ele começa a andar sozinho. As coisas começam a acontecer, você começa a agir, monta um negócio, dá certo, monta outro, dá certo, faz um investimento, dá certo, até o que era para dar errado, dá certo. Chega uma hora que as pessoas olham para você e falam, o que é isso? Tudo que você faz dá certo. Você está cada dia mais jovem, está todo mundo envelhecendo, você está indo com a contramão da humanidade, até isso começa a acontecer. Quando a pessoa chega no piloto automático, ele começa a ficar até mais jovem, você começa a olhar no espelho e fala, engraçado, eu estou começando a andar para trás, porque estou ficando mais jovem. É assim que acontece, fica com um rosto mais bonito, um rosto espiritualizado, mais feliz, mais alegre, não depende de ninguém, não depende de parente, não depende de amizades, não depende de governo, não depende de ninguém. Você sabe que você é livre. O universo chamou você para ser livre. E se o universo te libertou, verdadeiramente você é livre. Livre para ser um homem e uma mulher vencedora. Bonito, alegre, bonita. Aquela pessoa que resplandece a luz do universo no rosto. Tudo isso vem através de você praticar aquilo que você sabe que é o terceiro nível. E aí você se liberta desse vírus, que foi um vírus que o primeiro registro que tem sobre ele foi mais de 3.000 anos atrás, conforme eu expliquei para vocês aqui no início da aula. Tá certo? Então depois você vai assistir essa aula de novo. Cada aula que você perceber que teve aquele ahá, agora entendi. Aí você vai assistir no mínimo 3 vezes. Eu nunca li um livro menos de 10 vezes. Nós, maçons, estudamos algumas monografias que nós recebemos uma vez por mês. Então, mas eu nunca li uma delas menos de 10 meses. Como se eu recebo uma por mês, então às vezes em 2 dias eu já li. Mas eu ia lendo de novo. E toda vez que eu ia lendo a monografia, eu ia tendo mais revelações, mais intuições, mais despertar na minha consciência. Quanto a mais você assistir o mesmo vídeo, você vai perceber que interessante. Às vezes você assiste com tanta ansiedade para saber que tem, qual o conteúdo daquela aula, que você passa por cima de um monte de coisas que você não vê. Aí quando você assiste de novo, você fala, engraçado, eu tinha assistido essa aula e não tinha percebido isso. Aí quando você assiste na 3ª vez, é o momento de você falar, agora entendi, agora eu vou com tudo, agora eu vou para cima. Mas assistindo a aula uma vez, dificilmente você vai ter um despertar da consciência.
Então, por isso que eu insisto em maratonar o canal. E aulas fortes, aula que mexeu com você, nunca assista menos que 3 vezes. Nunca assista. Se eu tivesse no seu lugar, assistia por 10 vezes. Porque aí você passa a saber que você sabe e aí você aprender como colocar esse aprendizado em prática. E aí as coisas acontecem, a sua vida muda. Com o passar dos anos, você entra no piloto automático e aí você mantém a sua espiritualidade, mantém a sua sensatez e as coisas vão acontecendo. Então, para finalizar aqui essa aula, fuja desses canais de notícia que fica aí todo dia dando notícia de um assalto, de um sequestro, de uma morte, a pessoa caiu do ônibus, morreu. Esses canais aí que você fica falando de só desgraça. Para de ficar assistindo jornal todos os dias, não sei que você está esperando alguma coisa, quer saber alguma notícia. Você aplica, se você trabalha na Bolsa de Valores, eu atuo muito na Bolsa de Valores. Mas você acha que eu vou ficar aí na televisão no canal A, no canal B, atrás de saber de notícia do mercado por causa das minhas ações? Claro que não. Eu vou lá e vou direto na fonte, vou lá na internet e vou direto na fonte me saber. Se eu tenho uma ações numa empresa tal e eu quero saber se essa empresa está indo bem, eu vou direto na fonte. Então para de ficar assistindo esses jornais, só coloca medo. Agora você sabe que através dos noticiários, através das mídias sociais, através dos parentes, dos amigos, de vizinhos, de relacionamentos abusivos que você fica, o vírus fica dentro de você e você não percebe. Pior do que o coronavírus, porque fica o resto da vida. Coronavírus eu tenho as vacinas, né? Que eu tomei todas as vacinas, estou bem, graças a Deus, né? E se tiver mais vacina eu tomo ainda, porque eu gosto de vacina. E uma vacina boa que eu tomei foi a vacina de saber como eu descobri que eu estava sendo vítima do sistema, esse sistema governamental, esse sistema mundial, esse sistema da mídia, esse sistema dos jornais, das revistas, o sistema das más notícias, o sistema dos negativismos, de pessoas negativas. Então me vacinei também. E hoje minha vida já está no piloto automático já faz muitos anos, mais de 22 anos praticando a metafísica, que é a metafísica quântica, e mais que eu estou no piloto automático já faz mais de 18 anos que eu ando no piloto automático. Então, se eu monto um negócio dá certo, se eu aplico um valor na bolsa de valores, ainda que as ações estejam em baixa, para mim dá certo, as coisas vão crescendo. Por isso que eu estou aqui te ensinando, eu quero que você vença, eu quero ver os seus depoimentos aqui no canal. Sempre que acontecer algo bom com você, mesmo que seja pequenininho, vem aqui e comenta, porque você vai ajudar outras pessoas que estão começando agora. E aí dai vos será dado, você está ajudando outras pessoas e você vai sendo ajudado pelo universo. Tem pessoas que falam, o que o Lorde ganha ficar gravando essas aulas, passando esse monte de conhecimento aqui para todo mundo, sem cobrar nada? Não é que eu não cobro nada, o meu socorro vem de Deus, vem do universo. Existe uma lei, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Tem pessoas que não dá nem tchau para ninguém, dá nada. Se estiver comendo no restaurante, chegar uma criança, ficar olhando, ele fica mandando a criança embora. Me ir lá e perguntar para que quer um lanche, não dá nada. Sai desse vírus maldito, vírus de achar que se você fizer algo por alguém, você vai diminuir o que é seu. Tem pessoas que têm medo de ajudar alguém e falam, não, se eu ajudar uma criança abandonada na rua e der comida para ela, faltar para os meus filhos em casa. Isso é o vírus. Esse é o vírus que está em você. Então entre nas leis do universo, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. O universo vai dar muito mais para você. Então não é que eu estou passando informações de graça para vocês aqui. De uma certa forma é gratuita. Mas quanticamente falando, o universo me recompensa. Acabei de falar aqui, tudo que eu faço dá certo. A minha vida é uma maravilha. Minha vida é uma bênção, minha família é uma bênção, minhas filhas são bênçãos. Minha esposa é bênção. Esse mês agora eu completei 30 anos de casado, graças a Deus, né? Estou gravando essa aula aqui justamente no Dia dos Namorados, também já estamos aí, comemoro com a minha esposa também, porque ela é minha eterna namorada. Por quê? Porque eu estou no piloto automático da bênção de Deus, no piloto automático da bênção do universo. E o meu desejo do coração é que você seja dessa forma também. Então por isso que eu estou aqui te passando essas informações, para ajudar você a vencer. Você é muito mais que vencedora, você é muito mais que vencedor. Você está aqui nesse plano de vida porque o universo tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida para que você seja um homem rico, uma mulher rica, abençoada, para que vocês possam ajudar outras pessoas. Tá certo? Um grande abraço, obrigado pela sua paciência e até a próxima aula.